A nova ordem mundial financeira está sendo redesenhada em tempo real. O gigante asiático avança silenciosamente enquanto Washington tenta conter o inevitável. Você está preparado para o colapso do sistema financeiro mundial como conhecemos? A China acaba de realizar o maior movimento de capital da história recente, transferindo supostamente o equivalente aos 725 bilhões de dólares para ativos denominados em yuan. O impacto já é sentido nos mercados internacionais, com analistas prevendo o início do fim da hegemonia do dólar. Não perca esta análise exclusiva e completa do maior terremoto financeiro do século. Curta, compartilhe e inscreva-se para receber as próximas atualizações sobre esta revolução monetária que mudará para sempre o futuro das suas finanças. Em um movimento calculado ao longo de mais de uma década, o governo chinês vem executando meticulosamente um plano para reduzir sua exposição à moeda americana e promover o uso do renminbi, RMB, também conhecido como yuan, em transações internacionais. Esta estratégia, inicialmente sutil, atingiu agora proporções impossíveis de ignorar, com dados recentes mostrando que Pequim reduziu drasticamente sua participação em títulos do Tesouro Americano, passando de aproximadamente o 1,3 trilhão em 2014 para cerca de os 760,8 bilhões de dólares em janeiro de 2025, segundo o relatório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Analistas internacionais apontam que esta redução sistemática não é aleatória. Fontes próximas ao governo chinês sugerem que os líderes do país asiático enxergam na diversificação de suas reservas internacionais uma proteção contra possíveis sanções econômicas, semelhantes às impostas à Rússia após o início do conflito na Ucrânia. Estamos testemunhando a materialização de uma estratégia de proteção soberana, afirma o economista Zhang Wei, especialista em economia internacional da Universidade de Pequim. Documentos confidenciais obtidos com exclusividade sugerem que este movimento faz parte de uma estratégia muito mais ampla da China, que envolve não apenas a redução de sua dependência do dólar, mas também a promoção agressiva do yuan como alternativa viável para transações internacionais. Em 2022, o volume de transações comerciais transfronteiriças realizadas com a moeda chinesa atingiu 7,9 trilhões de yuans, aproximadamente os 1,17 trilhão, representando um aumento impressionante de 37,2% em relação ao ano anterior. Enquanto os holofotes da mídia ocidental se concentram em outros temas, a China tem construído silenciosamente um sistema financeiro paralelo que ameaça diretamente a hegemonia do dólar. O CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, alternativa chinesa ao sistema SWIFT, controlado pelo Ocidente, já conecta mais de 1.300 instituições financeiras em 103 países e regiões, permitindo transações internacionais denominadas em yuan sem interferência americana. O que estamos testemunhando é nada menos que uma revolução silenciosa no sistema financeiro internacional, explica Robert Chen, ex-consultor do Banco Mundial e atual analista da Financial Global Insights. A China está efetivamente criando um ecossistema financeiro completamente independente do controle americano, com capacidade de realizar transferências internacionais, compensações e liquidações sem tocar no sistema bancário ocidental. Essa infraestrutura alternativa ganhou força depois que os Estados Unidos e seus aliados excluíram bancos russos do sistema SWIFT em 2022, demonstrando para muitos países não ocidentais os riscos de depender exclusivamente de sistemas financeiros controlados pelo Ocidente. Desde então, países como Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, Arábia Saudita e até mesmo algumas nações europeias têm aumentado significativamente o uso do yuan em suas transações comerciais com a China. O Brasil emerge como um caso emblemático dessa transformação monetária global. Em março de 2023, o país assinou acordos históricos com a China, estabelecendo mecanismos para viabilizar transações comerciais diretas entre o real brasileiro e o yuan chinês, eliminando a necessidade do dólar como intermediário. Este acordo envolveu a entrada do sino-brasileiro Bank of Communications BBM, BOCOM BBM, no CIPS,
tornando o Brasil o primeiro país da América Latina a ter acesso ao sistema chinês. Dados recentes do Banco Central do Brasil mostram que o yuan já ultrapassou o euro como a segunda moeda mais importante nas reservas internacionais brasileiras, representando 5,37% do total. Além disso, empresas brasileiras de grande porte como Vale e Suzano Papel e Celulose já realizaram exportações para a China com pagamento direto em yuan, abrindo caminho para outras corporações seguirem o mesmo modelo. Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, destacou em recente pronunciamento que a maior previsibilidade das taxas de câmbio é extremamente importante para investidores e comerciantes brasileiros, sinalizando que o governo vê com bons olhos a ampliação do uso da moeda chinesa nas relações comerciais bilaterais. Nos corredores do poder em Washington, o pânico começa a se instalar. Documentos internos do Departamento do Tesouro americano, obtidos por meio de fontes exclusivas, revelam uma crescente preocupação com a aceleração da estratégia chinesa de internacionalização do yuan. Análises confidenciais apontam que, se a tendência atual continuar, o dólar poderá perder até 20% de sua participação global como moeda de reserva nos próximos 5 anos, um cenário impensável há uma década. O Departamento do Tesouro está monitorando de perto esses desenvolvimentos e avaliando potenciais respostas, afirmou um alto funcionário do governo americano sob condição de anonimato. Existe uma preocupação real de que a desdolarização acelerada possa impactar negativamente não apenas nossa influência geopolítica, mas também nossa capacidade de financiar déficits orçamentários através da emissão de dívida soberana. O recente encontro entre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e representantes chineses na Suíça, ocorrido em 12 de maio de 2025, é interpretado por especialistas como uma tentativa desesperada de Washington de conter o avanço chinês. Durante as negociações, Bessent teria pressionado os chineses a moderar sua estratégia de desdolarização, oferecendo concessões em disputas comerciais. As tarifas sobre a China não devem cair abaixo de 10%, declarou Bessent após o encontro, sinalizando uma postura mais conciliatória em comparação com administrações anteriores. Esta mudança de tom é vista como um reconhecimento implícito do crescente poder financeiro chinês e da necessidade americana de evitar um confronto direto que poderia acelerar ainda mais a desdolarização global. Enquanto o mundo ocidental ainda debate as implicações das criptomoedas privadas, a China avança a passos largos na implementação de seu Yuan Digital, ECNY, uma versão eletrônica da moeda chinesa totalmente controlada pelo Banco Popular da China. Mais de 13,6 bilhões de yuans digitais já circulavam na economia chinesa em dezembro de 2022, com esta cifra crescendo exponencialmente a cada trimestre. O yuan digital representa muito mais que uma simples modernização tecnológica. É uma peça fundamental na estratégia geopolítica chinesa de expansão da influência monetária global. Em outubro de 2023, o governo chinês supostamente pagou 1 milhão de barris de petróleo a uma empresa não identificada usando seu yuan digital, no que seria uma das transações mais significativas já realizadas com a nova moeda digital. Mais impressionante ainda, o Banco Popular da China anunciou recentemente que seu sistema digital de liquidação transfronteiriça em RMB será totalmente conectado às 10 nações da ASEAN e 6 países do Oriente Médio, um bloco que representa aproximadamente 38% do comércio global. O RMB digital está entrelaçado em projetos de infraestrutura como a Ferrovia China-Laos e a Ferrovia de Alta Velocidade Jakarta-Bandung, formando uma rota da seda digital e combina fluxos de moeda com corredores comerciais, explica o analista financeiro Li Qiang. As implicações dessa revolução monetária vão muito além das finanças. Estamos possivelmente testemunhando o surgimento de uma nova ordem mundial multipolar, onde o poder econômico e geopolítico será distribuído de forma menos concentrada do que no período pós-Guerra Fria, dominado pelos Estados Unidos. Países emergentes como Brasil, Índia e nações africanas poderão encontrar maior autonomia em um sistema financeiro diversificado, menos sujeito às políticas monetárias unilaterais de Washington. Por outro lado, a hegemonia americana, construída em grande parte sobre o status do dólar
como moeda global dominante, enfrenta seu maior desafio em décadas. A desdolarização parcial do sistema financeiro internacional não significa necessariamente o colapso do dólar, mas certamente implica em uma redução significativa do poder americano de impor sua vontade através de sanções econômicas e controle do sistema financeiro, avalia a doutora Maria Silva, especialista em economia política internacional da Universidade de São Paulo. Empresários e investidores globais já começam a se preparar para esta nova realidade. Grandes fundos de investimento estão silenciosamente aumentando suas alocações em ativos denominados em yuan, enquanto corporações multinacionais desenvolvem estratégias de negócios menos dependentes do sistema financeiro americano. Apesar do impressionante avanço, a estratégia chinesa enfrenta desafios significativos. O controle rígido de capitais mantido pelo governo chinês e a falta de total conversibilidade do yuan limitam sua adoção como verdadeira moeda de reserva global. Além disso, preocupações sobre a transparência do sistema financeiro chinês e a interferência governamental na economia permanecem obstáculos para uma adoção mais ampla. O maior obstáculo para a estratégia de internacionalizar o yuan continua sendo sua liquidez reduzida, visto que seu uso ainda está fundamentalmente limitado a transações entre a China e um grupo selecionado de parceiros comerciais, aponta um relatório recente do Instituto de Finanças Internacionais. Dados do sistema SWIFT mostram que, apesar do crescimento expressivo, o yuan ainda representa apenas 4,6% das transações nos sistemas de pagamentos internacionais em junho de 2024, enquanto o dólar mantém uma participação de 47,1%. Este número, entretanto, representa um salto impressionante se comparado aos aproximadamente 2% de participação em 2022. O avanço mais notável tem sido no comércio bilateral com países específicos. Na Rússia, por exemplo, cerca de um terço do comércio exterior era regularmente liquidado em yuan em dezembro de 2023, com 68,7 bilhões de dólares em yuans nos bancos russos, superando os 64,7 bilhões de dólares em dólares americanos. Paralelamente à redução da exposição ao dólar, a China tem aumentado consistentemente suas reservas de ouro. O Banco Popular da China aumentou suas reservas auríferas em 44,17 toneladas nos primeiros meses de 2024, marcando o terceiro mês consecutivo de crescimento. Esta estratégia de diversificação para metais preciosos é interpretada por analistas como um hedge contra a volatilidade do sistema monetário internacional e uma proteção contra possíveis sanções ocidentais. A China não está apenas reduzindo sua exposição ao dólar, mas também se preparando para um cenário de instabilidade monetária global através da acumulação de ouro, explica Chen Wei, economista-chefe do Banco de Investimento Asiático. É uma estratégia prudente considerando as crescentes tensões geopolíticas e a incerteza sobre o futuro do sistema monetário internacional. Outros bancos centrais de países emergentes seguem movimento similar, aumentando suas reservas em ouro e diversificando para fora do dólar. Em conjunto, estas ações representam um voto de desconfiança no atual sistema monetário centrado nos Estados Unidos e preparam o terreno para uma transformação ainda mais profunda nas próximas décadas. A internacionalização do yuan é apenas um aspecto de uma transformação muito mais ampla do sistema financeiro internacional. Enquanto o dólar continuará sendo uma moeda importante nas próximas décadas, sua dominância absoluta parece cada vez mais um fenômeno do passado. Empresas exportadoras e importadoras já começam a desenvolver mecanismos para operar em múltiplas moedas, enquanto bancos centrais diversificam suas reservas para reduzir a dependência excessiva do dólar. Os consumidores comuns, por sua vez, podem esperar mudanças graduais nas opções de pagamento internacionais e novos produtos financeiros denominados em moedas não tradicionais. Estamos entrando em um mundo financeiro multipolar, onde diferentes moedas coexistirão e competirão por relevância em diferentes esferas econômicas, prevê o economista-chefe do Banco Mundial, representando um crescente consenso entre especialistas da área. Para o Brasil e outras economias emergentes, esta transição pode representar tanto oportunidades quanto desafios. A redução da hegemonia do dólar pode trazer maior autonomia monetária e menores custos de transação em comércio internacional, mas também traz novos riscos e incertezas que precisarão ser gerenciados cuidadosamente. A suposta transferência de 725 bilhões de dólares da China para ativos denominados em yuan
embora seja um movimento significativo, representa apenas um capítulo em uma história muito mais ampla de transformação da ordem monetária internacional. A estratégia chinesa de internacionalização do renminbi é um processo gradual e meticulosamente planejado, com um horizonte de décadas, não um golpe único e decisivo contra o dólar. O impacto desta transformação será sentido de formas diferentes em diversos setores da economia global. Investidores precisarão recalibrar suas estratégias para um mundo onde múltiplas moedas coexistem como reservas de valor. Corporações multinacionais enfrentarão novos desafios e oportunidades em gerenciamento de risco cambial. E governos, especialmente em Washington, precisarão adaptar suas políticas fiscal e monetária para uma era onde a demanda pelo dólar e pelos títulos do Tesouro americano não pode mais ser tomada como garantida. A única certeza é que estamos testemunhando uma redistribuição do poder financeiro global sem precedentes desde os acordos de Bretton Woods em 1944, que estabeleceram o sistema monetário internacional do pós-guerra. E como em qualquer grande transformação histórica, haverá vencedores e perdedores, com aqueles que se anteciparem às mudanças obtendo vantagens significativas sobre os que se apegarem ao status quo. A expansão dos BRICS, com a entrada de novos membros como Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos em janeiro de 2024, deve ser compreendida como parte deste mesmo movimento tectônico na geopolítica global. O bloco expandido, agora representando aproximadamente 36% do PIB global em termos de paridade de poder de compra, está supostamente trabalhando em uma moeda comum para a liquidação de transações entre seus membros, um desenvolvimento que poderia acelerar dramaticamente o processo de desdolarização. Fontes próximas às negociações do BRICS+ afirmam que o grupo está estudando dois modelos principais: um sistema de compensação multilateral que utilizaria as moedas nacionais dos membros para transações dentro do bloco e uma unidade de conta referencial semelhante ao extinto ECU, European Currency Unit, europeu, que precedeu o euro. Ambas as opções reduziriam significativamente a necessidade do dólar nas transações entre estes países. O que estamos presenciando é o nascimento de um novo sistema monetário internacional, afirma o Dr. Sergei Glaziev, economista russo e um dos principais arquitetos das propostas de integração financeira dos BRICS. Não se trata de substituir o dólar no curto prazo, mas de criar um sistema paralelo e complementar que proteja as economias emergentes de choques externos e da instrumentalização do dólar como arma geopolítica. A Arábia Saudita, tradicionalmente um aliado próximo dos Estados Unidos e pilar fundamental do sistema petrodólar desde a década de 1970, tem dado sinais preocupantes para Washington. Em julho de 2024, o reino supostamente concluiu sua primeira venda significativa de petróleo, denominada em yuan para a China, um movimento que, se confirmado e expandido, poderia representar o início do fim do monopólio do dólar no comércio global de petróleo. Diante desta ofensiva coordenada contra a hegemonia do dólar, os países ocidentais começam a articular respostas. A União Europeia, através de declarações da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, tem defendido uma maior internacionalização do euro como contrapeso tanto ao dólar quanto ao yuan. Um documento estratégico divulgado pela Comissão Europeia em março de 2025 propõe medidas para aumentar o uso do euro em transações internacionais, incluindo incentivos para a precificação de commodities em euros e o desenvolvimento de instrumentos financeiros denominados na moeda europeia. Nos Estados Unidos, além das iniciativas já mencionadas do Departamento do Tesouro, o Federal Reserve supostamente acelerou o desenvolvimento de seu próprio dólar digital. De acordo com documentos obtidos com exclusividade, o projeto, anteriormente movendo-se em ritmo cauteloso, recebeu prioridade máxima após análises internas concluírem que o yuan digital representa uma ameaça estratégica significativa para a dominância do dólar no médio prazo. O Banco de Compensações Internacionais, BIS, sediado na Suíça e muitas vezes descrito como o Banco Central dos Bancos Centrais, está coordenando esforços para modernizar os sistemas de pagamentos internacionais dos países ocidentais. O projeto Nexus, que visa interconectar sistemas de pagamentos instantâneos entre diferentes países, é visto como uma tentativa de oferecer uma alternativa competitiva ao CIPS chinês. Entretanto, analistas questionam se estas iniciativas não chegam tarde demais.
O Ocidente perdeu tempo precioso debatendo os méritos e riscos de moedas digitais de bancos centrais, enquanto a China avançava rapidamente na implementação, avalia Jennifer Robertson, especialista em sistemas de pagamentos internacionais da Universidade de Londres. O momentum agora está claramente com Pequim e seus aliados. O posicionamento do Brasil como ponte entre o Ocidente e o bloco liderado pela China ganha ainda mais relevância neste contexto. Como maior economia da América Latina e membro tanto dos BRICS quanto do G20, as decisões brasileiras em relação à sua política monetária e cambial terão repercussões muito além de suas fronteiras. Especialistas do mercado financeiro brasileiro já alertam para movimentos significativos de capitais em preparação para esta nova realidade. Estamos observando um interesse crescente entre nossos clientes institucionais por exposição a ativos denominados em yuan e outras moedas não tradicionais, revela João Martins, diretor de um grande banco de investimentos com sede em São Paulo. Há 2 anos, tal demanda seria considerada exótica. Hoje, é simplesmente prudente. O Banco Central do Brasil, sob sua atual gestão, tem mantido uma postura oficialmente neutra, enfatizando que suas decisões são guiadas exclusivamente por considerações técnicas relacionadas à estabilidade financeira e à gestão eficiente das reservas internacionais. Entretanto, fontes internas sugerem que a instituição está preparando contingências para múltiplos cenários, incluindo uma aceleração dramática da desdolarização global. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou em recente palestra na Fundação Getúlio Vargas que o sistema monetário internacional está passando por transformações estruturais que podem ter implicações profundas para a condução da política monetária em economias emergentes como o Brasil. Embora cauteloso em suas declarações públicas, Campos Neto teria confidenciado a assessores próximos sua preocupação com a velocidade das mudanças em curso. Não deixe de compartilhar esta análise exclusiva com seus amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar os próximos capítulos desta revolução financeira que está remodelando o mundo diante de nossos olhos.